Você vai ouvir agora Mission Day. Graças e paz a todos vocês que estão aí conosco participando, que irão acessar esse vídeo depois. É com prazer enorme que estaremos aqui tratando de mais um tema relevante, e que você venha aprender conosco nessa noite, também participar e nos ensinar também através do seu conhecimento, porque estamos aqui também com o intuito de aprender, de sermos aperfeiçoados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus. Então estamos trazendo hoje mais um tema muito relevante, a salvação e as suas vertentes, que você se sinta à vontade aí para perguntar, para participar conosco. Estaremos trazendo aqui, sob a luz das Escrituras, o significado desse tema, a salvação e as suas vertentes. Também estará conosco o pastor Vitor, para estar participando aqui, trazendo seus comentários sempre relevantes, baseados nas Escrituras, não é, pastor Vitor? Com certeza, Diácono Douglas, falar de salvação é sempre muito importante, porque é aquilo que Deus nos oferece. Então nós vamos falar sobre esse tema, suas vertentes, são muita coisa para a gente trabalhar aí, e a gente vai procurar estar dando uma introdução sobre cada aspecto, da salvação. Sim, amém. É interessante quando nós falamos sobre a salvação e as suas vertentes, é importante nós trazermos em mente o seguinte: a salvação, ela tem a ver com o quê? Sermos salvos de quê? Vem logo essa pergunta. Ser salvo de quê? Porque quem está sendo salvo precisa ser salvo de algo, Então, ser salvo da condenação eterna, porque a palavra de Deus nos mostra que toda a humanidade pecou contra o Senhor. A palavra de Deus nos mostra que através de Adão o pecado foi instalado na humanidade, e somente através da graça de Deus que aconteceu, baseado no sacrifício de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, é que somos reconciliados com Deus, e assim estamos livres da condenação, estamos libertos do poder da morte e do pecado, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, como nos mostra Romanos no seu capítulo 8, Aqui em Lucas, no capítulo 19, no versículo 8 e 9, diz o seguinte: a história de Zaqueu, publicano, que ele subiu uma figueira brava para ver o Senhor Jesus. Nós vamos entender essa história nesse contexto. Os irmãos, se quiserem depois, podem ler em casa o versículo 1 ao versículo 10, a história de Zaqueu. Aqui no versículo 8 vai dizer o seguinte: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O versículo 9 diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vemos aqui nesse versículo 10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que havia perdido? Exatamente o que está escrito aqui no versículo 9, que é a salvação. Hoje veio a salvação nessa casa. Então nós vemos aqui a resposta, que é a salvação, e ser salvo de quê? Do que estava perdido. É interessante porque nós vemos aqui que o pecado fez com que o homem ficasse perdido aos olhos do Senhor. Nós vamos entender que o homem não está mais no caminho sem Cristo Jesus. O homem que tinha relacionamento com Deus no Éden, o homem que foi criado para se relacionar com o Senhor, ele perdeu essa identidade quando pecou contra o Senhor, sendo expulso do Éden, E ele é reconciliado somente em Cristo Jesus, como eu já havia dito. É por isso que ele disse que ele veio salvar e buscar o que se havia perdido, Então, a perdição com que o pecado colocou o homem, a perdição com que o pecado fez com que o homem estivesse sem Cristo Jesus, agora em Jesus Cristo, ela é destruída, essa perdição, porque o homem é colocado de novo no caminho, que é o próprio Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é, pastor Vitor? Com certeza, Diácono Douglas. Você falou aí sobre a história de Zaqueu, e ela de maneira muito clara, ela nos mostra que Deus busca o pecador perdido. A salvação é um ato de Deus, É um ato de Deus em prol do ser humano. Quem deseja salvar é Deus, e é pela graça, por meio da fé. Isso não parte de mim, não é das minhas obras. Eu não tenho a capacidade de me salvar.
Quem tem a capacidade de me salvar, de te salvar, é Deus, né? E Ele faz isso por meio de quê? Deus faz isso por meio do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós em consequência do nosso pecado, porque o nosso pecado nos separa de Deus, né? O pecado, ele é abominável aos olhos do Senhor. Desde o Antigo Testamento, o Antigo Concerto, nós vemos que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Então nós vemos que a salvação, como você bem disse também, para ela acontecer na nossa vida, nós temos que entender que nós somos pecadores. Nós temos que entender que nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós temos que entender que por isso eu preciso ser salvo, porque eu não tenho capacidade de me salvar. A lei me condena, mas a graça de Deus me faz ser salvo pelo seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, a qual está à direita de Deus Todo-Poderoso. É interessante, sabe por quê, Diácono Douglas? Que a salvação, ela implica não somente em algo que vai acontecer, mas ela já está acontecendo. A salvação é algo que já acontece e também irá acontecer. Nós somos salvos enquanto nós estamos aqui, né? E seremos salvos em corpo de glória quando Cristo voltar. Então é maravilhoso nós entender que a salvação ela já começa aqui agora, porque o poder de Deus nos livra da escravidão do pecado, né? O que é salvo, aquele crente que é salvo, você vê pela sua conduta, né? Ele já não vive na prática do pecado, né? Ele já não tem aquele prazer, aquele desejo em pecar, muito pelo contrário, agora ele procura cada dia mais se santificar, se limpar, né, a cada dia. Então a salvação ela já é vista hoje na vida daquele que é salvo, através das suas atitudes, através das suas obras, do seu testemunho, e ela irá se consumar na volta de Cristo. Então nós devemos entender que ela implica hoje, ela implica também o futuro, e ela nos livra do inferno. Por isso que nós somos salvos, porque toda alma que pecasse, essa certamente morreria, mas pelo sacrifício de Cristo, né, na cruz do Calvário, todo aquele que nele crê será salvo. A palavra do Senhor diz aqui em João, no capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então todo aquele que ouve a palavra e crê na palavra em Cristo Jesus, esse acaba de receber a salvação, e ela vai ser experimentada ainda aqui na terra e vai ser consumada na volta de Cristo. Não é isso, Diácono Douglas? Sim, é o agora e ainda não que você disse, né? Jesus fala aí no Evangelho de João, capítulo 5, ele tem a vida eterna, não é o terá, ele já tem ela, né? Então o apóstolo Paulo ele vai escrever muito orientando nas suas cartas o seguinte: eu espero de vocês as coisas que acompanham a salvação. Ele vai dizer, por exemplo, escrevendo aos Tessalonicenses, né, que o Senhor Jesus nos chamou para a santidade, não para a prostituição, quando ele aconselha eles para se santificarem, pastor Vitor. Eu acho muito interessante. Então a graça, a consequência da graça, não é o indivíduo pensar, não, já que eu sou salvo, então eu vou continuar debaixo do pecado, eu vou viver debaixo do pecado, eu vou continuar vivendo as práticas da carne, as obras carnais. Não, porque a palavra de Deus nos mostra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E lá no Evangelho de João, no capítulo 6 mesmo, vai dizer: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então é justamente em função do indivíduo estar debaixo da graça é que ele agora consegue dominar o pecado pelo poder do Espírito Santo, né? Porque nele acontece uma obra maravilhosa que se chama regeneração. O salvo ele é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, é um versículo que até a igreja, muitas pessoas aí dentro desses que são denominados evangélicos, né, pastor Vitor, conhecem, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante o 17 que ele vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou Jesus para condenar o mundo? Não, ele veio para salvar, porque condenado o mundo já estava, pastor Vitor. Quando pecou, foi separado do Senhor, e a separação de Deus é morte, porque Deus é a própria vida, né? Então quando nós estamos separados de Deus, nós estamos mortos, embora pareça que não.
É interessante. Você disse aí, o Evangelho de João capítulo 5, Jesus disse que aquele que crê nele tem a vida eterna, porque ele passou da morte para a vida. Porque o indivíduo sem Cristo Jesus, embora aparentemente ele não esteja morto, sem Cristo, de fato ele está. Agora, em Cristo, ele passou da morte para a vida. É por isso que Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, que é a salvação da humanidade. É verdade, né? Você citou aí uma das vertentes, né, que é a regeneração. É justamente nascer de novo, né? Essa é uma característica do salvo. A metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. Tem pessoas que, infelizmente, elas mudam alguns comportamentos, mas a atitude não muda, né? Tem pessoas que deixam de beber, para de fumar, larga ali as drogas e tal, mas continua com o coração, né, ruim. A Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, as trevas reinarão. Então nós temos que tomar cuidado, porque uma das vertentes é justamente a regeneração, ser nascido de novo, o novo nascimento, né? A metanoia, mudança de pensamento. O apóstolo Paulo, ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Muitas pessoas falam assim: mas uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, ela está na pessoa de Cristo Jesus, ela não está em nós. Ai de nós se dependêssemos de nós para ser salvo. O sacrifício de Jesus é vigário. O sacrifício de Jesus não necessita outro. E a salvação a gente vê justamente pela perseverança da fé. Aquele que é salvo, ele persevera na fé. Ele pode até cair, mas como o Charles Spurgeon diz, só os porcos rolam na lama, o filho não, o filho se suja, mas levanta. Agora aquele que não é salvo, você vê justamente por isso, ele não tem aquela perseverança. Não cabe a nós falar: esse é salvo, aquele não é salvo, né? Porque quem vai separar o joio do trigo é Jesus Cristo. Mas nós devemos saber que a obra da salvação, ela acontece hoje e também no futuro, como nós estamos dizendo aqui. O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos, no capítulo 10, no verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Né? Então aqui está dizendo claramente o que é necessário: confessar com a boca e crer no coração, né? Esse crer no coração não é simplesmente ir ali na frente, através de um apelo emocional, levantar a mão e nunca mais vai na igreja. Ele aceitou Jesus. Não é. Acontece aqui no coração. Acontece que o Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo não tenta, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É a partir do momento, Diácono Douglas, que a pessoa, ela sabe que ela está condenada, ela sabe que o seu pecado a afasta de Deus e leva à morte, leva ao inferno. Aí sim, ela recebe a salvação de bom grado, porque ela tem a certeza que a sua incapacidade de ser salva, ela é real, e somente através da pessoa de Cristo ela pode ser recebida. Assim como aquele ladrão na cruz, né? O que ele fez para ser salvo? Ele arrependeu, ele confessou o seu pecado, ele reconheceu a sua incapacidade e reconheceu a capacidade de Cristo, que era santo. E ali Jesus diz para ele: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então nós vemos que ele creu que Jesus tinha um reino, confessou o seu pecado, admitiu a sua culpa e através disso recebeu a salvação. Não é diferente, Diácono Douglas, na vida daquele que recebe. Primeiramente, ele tem que confessar, ele tem que assumir, ele tem que reconhecer que ele é um pecador e ele precisa, ele necessita de Cristo Jesus para a sua salvação, porque Jesus é o meio, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente por Cristo Jesus nós podemos obter a salvação, que acontece hoje e acontecerá no futuro. Quando nós recebemos Cristo, né, em corpo presente, teremos um corpo glorificado. Exatamente, é o que o Júnior está dizendo ali, ótima palavra: uma vez salvo por Cristo, salvo para sempre. É isso mesmo, Júnior Reis, porque a palavra de Deus vai nos mostrar no Evangelho de João capítulo 10, que Jesus conhece as suas ovelhas e ninguém arrebata ela da mão dele, pastor Vitor, porque Jesus tem essa responsabilidade de cuidar daquele, né, os quais Deus lhe deu
ele fala, né? Eu vim para isso, para cuidar daqueles que o Pai me deu, a fim de que nenhum deles se perca e eu os ressuscitarei no último dia. Então, é certo isso, que uma vez salvo, sempre salvo. Muito em função disso, muito não, é em função disso, no fato de que a salvação não depende de nós, mas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se dependesse de nós, pastor Vitor, nós até poderíamos temer ou duvidar, mas tendo a certeza de que a nossa salvação depende do sacrifício, da ressurreição de Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza de que somos salvos. É como Efésios diz, né, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, no versículo 8, pela graça sois salvos mediante a vossa fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque senão, pastor Vitor, ali mostra que intencionalmente, né, o ser humano iria se gloriar da sua salvação. Eu fui salvo por causa dos meus méritos. Não, nós somos salvos por causa do mérito, em função do mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário, através do derramamento do seu sangue, porque Ele é o Cordeiro imaculado de Deus, que derramou seu sangue puro, imaculado, para nos salvar, né? Todos nós éramos dignos de morte, éramos dignos de condenação, mas através de Cristo Jesus nós fomos reconciliados por Deus. É por isso que a palavra de Deus vai nos mostrar que não existe outro nome, né, embaixo do céu e em cima da terra, pelo qual se pode esperar salvação. É somente através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É verdade. Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 8, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus preparou para que se andássemos nela. Então nós temos que entender que a partir do momento que nós colocamos a salvação em questão de obras, né, justamente nós estamos indo para o Espiritismo, que acredita dessa forma. A salvação, ela é por meio da fé em Cristo Jesus. E a fé é dom de Deus, ela não vem de nós. Então a salvação é obra de Deus na vida do crente, né? Nós não estamos dizendo que você foi salvo, então você pode pecar, você pode fazer isso e aquilo. Justamente o contrário. O salvo você vê pelas obras, né? Justamente pela perseverança dos santos. Eles perseveram, né? Aquilo que é salvo, ele persevera. A diferença do joio e do trigo é justamente isso, né? O joio, ele não enverga, Diácono Douglas, e o trigo, ele enverga, né? O crente salvo, ele é perseverante, né? E a salvação é algo que pertence a Deus. Nós cremos nela pela fé, nós temos a certeza, a convicção, mas somente o Senhor pode falar quem vai ser salvo e quem não vai, né? Às vezes a gente está num velório, acontece muito isso no velório, e você acha, pastor, que fulano foi salvo? Só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe, né? Às vezes a pessoa ali fez algo muito ruim, e a pessoa quer, naquele sentimento, né, para confortar, fala, será que ela foi? Só Deus sabe. A pessoa pode arrepender. Aquele ladrão na cruz não arrependeu no seu último instante de vida e entrou no reino. Jesus disse, o próprio Jesus testificou que ele estaria com ele no seu reino. Está ali, né, também o nosso irmão Daniel, falando do cavanhaque, né? Que Deus abençoe o nosso irmão Daniel Lanza, minha esposa. Amém. Muitos irmãos estão acompanhando, né? Que os irmãos voltem depois aí no vídeo e veja desde o princípio. Mas as vertentes da salvação são essas, Diácono Douglas: novo nascimento, né? Metanoia, mudança de mente, regeneração, a lavagem da regeneração, e perseverança. O salvo persevera, não é isso? Exatamente. Você foi claro aí nos mostrar, né? É interessante porque a salvação começa quando nós entendemos que nós somos pecadores, né? Eu entendendo que sou um depravado, eu vou entender que eu preciso de um Salvador. Verdade. E esse Salvador é o próprio Senhor Jesus Cristo. É muito interessante, pastor Vitor, porque você leu aí em Efésios, no capítulo 2, que Deus fez com que andássemos nas boas obras quando nos salvou, não é isso? Porque, preparou, né? Ele mesmo preparou. Ele preparou essas boas obras para que andássemos nelas, né? Porque essas boas obras, pastor Vitor, é fruto do salvo, né? Porque nós vemos os dois extremos. Às vezes a pessoa pensa, porque eu sou salvo, eu vou continuar na prática do pecado. Logo, isso não é uma graça, porque a graça, ela me conduz a Cristo. E Cristo me salvando me santifica pelo poder do Espírito.
E também tem o extremo da religiosidade, né? Do legalismo, que eu penso que sou salvo pelas minhas obras ou pela minha religiosidade, quando na verdade não. Então nós vamos ver um extremo de que a pessoa pensa que pode viver de qualquer maneira pelo fato de ser salvo, e nós vamos ver também o outro extremo, que a pessoa quer viver de forma religiosa, de forma legalista, porque pensa que é salvo através das suas obras. Mas nós vemos que em Cristo Jesus nós somos salvos pela graça, e o Espírito Santo nos transforma, nos fazendo entender que essa transformação acontece pelo poder de Deus e não pelos nossos méritos. Dito isso, eu quero agradecer a participação dos irmãos, né, Pastor Vitor? E você tem alguma coisa a acrescentar? Porque eu creio que foi uma bênção essa live aqui, que os irmãos irão compartilhar, né? Os que receberam essa palavra de bom grado, e ainda muitas pessoas irão ouvi-la. Com certeza, Diácono Douglas, né? Nós vemos aí que o hipercalvinismo é justamente esse tipo de crença aí que você disse, né? Uma vez salvo, mas eu posso ficar de qualquer jeito. Nós temos que entender que isso faz parte de uma matéria teológica que chama soteriologia, né? Que fala sobre salvação. Mas o aspecto da salvação, como nós dissemos, são perseverança, novo nascimento, regeneração, né? Mudança de mente, metanoia. Isso acompanha o salvo. Isso tanto faz você crer de um lado ou de outro. Essas são as vertentes da salvação, e a salvação é por meio de Cristo. Quem se fez presente em nossa salvação foi Deus. Ele decidiu nos salvar, Ele nos amou de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito por nós. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda adoração, porque Ele nos salvou. Não é isso? Amém. Essa é a obra de Deus, essa é a missão de Deus, é salvar toda a humanidade, reconciliar todas as coisas consigo mesmo através de Cristo Jesus, toda a criação, né? O reino de Deus é chegado, ele diz lá em Marcos, escrevendo em Marcos capítulo 1, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque a vós é chegado o reino de Deus. Em Mateus também nós vamos ver isso. Então é interessante, Pastor Vitor, que a salvação ela abrange tudo isso, ela abrange a regeneração, a santificação, tendo em mente que tudo acontece através do poder do Espírito de Deus. Amém. Que Deus abençoe a cada um que assistiu aí. Você possa compartilhar, nos ajude, compartilhe, né? Nós estamos aqui de livre e espontânea vontade, né, Diácono Douglas? Justamente para abençoar os irmãos. Peço aos irmãos que vê o vídeo, compartilhe, nos ajude, para que essa mensagem possa alcançar mais vidas em nome de Jesus. Amém. O Daniel Lanza ali disse, Marcos capítulo 16, versículo 16, somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. É isso mesmo, né? Então que Deus abençoe todos os irmãos. Foi um prazer ter você participando aqui conosco e com a paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Você acabou de ouvir Mission Day. Pois